Seja muito bem-vindo a este vídeo no qual farei a apresentação do meu canal do YouTube. É uma grande honra e alegria poder gravá-lo, que é um projeto sobre o qual havia pensado há algum tempo, mas somente agora pude realmente retirar do papel. E desde já, né, no começo, sem tantas edições e sem tantas grandes apresentações, mas tão somente com o que importa, isto é, com o meu objetivo, com tudo isso, conhecer a verdade, amá-la, conhecer a Deus, amá-lo, as nossas vidas cada vez mais, e isso por meio do estudo da filosofia e da literatura. Nesse vídeo apresentarei o meu trabalho de um modo bem geral e introdutório, porque vocês o conhecerão ao longo dos demais. Além disso, o objetivo visado com esse canal, os meios para tanto e, por fim, algumas aulas que já estão programadas para o futuro e para que vocês possam acompanhá-las. Para iniciar, deixei duas epígrafes, termo que advém de dois outros termos em grego, uma preposição, epi, sobre, e um verbo, graphen, aqui no infinitivo, significando escrito, que é a ação de grafar, de escrever alguma coisa. As epígrafes eram, outrora, aquelas frases que nos mostravam, nos diziam sobre o que se tratava um monumento, um túmulo ou algum objeto. As epígrafes do meu trabalho, portanto, são o que tentam de alguma forma resumi-lo, mostrar para vocês desde já o mote, o cerne de tudo isso que eu faço e do que eu quero começar agora aqui no YouTube. Para isso, tomei duas frases, uma de São Tomás, outra do João de Salisbury, sendo que na primeira, São Tomás diz no comentário à obra de Aristóteles, De Caelo et Mundo, o seguinte: Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum. Essa frase eu já utilizei várias vezes em vários trabalhos. E São Tomás diz mais ou menos o seguinte: o estudo da filosofia não é para que se conheça, isso, ou seja, o que os homens perceberam, sentiram, experienciaram, porém, para conhecer de que modo se tem a verdade das coisas. São Tomás quer nos aconselhar com o seguinte: olha, não importa tanto o que os homens falaram, as suas palavras, mas a realidade que pode ser conhecida por meio desses enunciados. A verdade das coisas. É claro, importa muito ler os grandes autores, e São Tomás de modo algum discordaria disso, mas desde que com a seguinte condição: que estejamos a buscar, nessa leitura, conhecer a verdade das coisas. Conhecimento da verdade é a adequação do nosso intelecto, a adequação das nossas proposições, das nossas afirmações e negações às coisas na realidade, a coisa como se dá. Para isso, a filosofia nos ajuda bastante com esclarecendo termos, analisando proposições quanto à veracidade, dando-nos diversas regras de validade dos raciocínios, isso especialmente na lógica, e aqui usando filosofia de modo bem amplo, mas aplicando tudo isso ao estudo das ordens da realidade, ou seja, do que nós podemos conhecer quanto às ações humanas, quanto
à realidade das coisas propriamente, quanto ao que o homem pode fazer. E a gente pode resumir tudo isso no conhecimento da alma humana e de Deus. Pronto, falamos sobre tudo, de certa forma. Pois bem, seguindo esse conselho de São Tomás, é que eu pautei e eu pauto os meus estudos. O que já estudei, o que estudo agora e o que quero ainda estudar, e há muitas coisas que devo ainda estudar. Porém, para isso, para que eu alcance essa finalidade, sigo outro caminho também. Ou melhor, sigo outro conselho, que é a outra epígrafe. É uma citação de João de Salisbury, faríamos um apud aqui, na sua obra Metalogicon, em defesa, a gente pode falar da lógica, mas na verdade das artes liberais, de modo geral. E aí, citando um filósofo chamado Bernard de Chartres, que dizia o seguinte, nós temos essas palavras de João de Salisbury. Nos esse quasi nanos. Nós somos como anões, gigantium humeris incidentes, incidindo, recaindo sobre os ombros de gigantes. Ut possimus plura eis et remotiora videre, para que possamos mais coisas e coisas mais distantes do que eles ver, para que possamos ver mais coisas, descobrir mais coisas e ver coisas ainda mais distantes do que eles viram. Non utique proprii fissus accumine aut eminentia corporis, mas não por causa da precisão da nossa visão, e sim, ou pela eminência do corpo, sed quia in altum subverrimur et extolimur magnitude gigantea, mas porque somos levados ao alto no sentido de ao que é mais profundo, com um sentido de movimentação, e retiramos e aproveitamos a grandeza dos gigantes. Em outras palavras, João de Salisbury, citando Bernardo de Chartres, nos diz que nós somos anões e por causa disso precisamos subir nos ombros dos gigantes e assim ver mais do que eles, ver coisas mais distantes, descobrir mais coisas que estão mais distantes, ou seja, com uma profundidade maior. Mas isso não por causa das nossas próprias forças, nós somos anões, como havia sido dito, mas porque estando em ombros de gigantes, podemos aproveitar dessa grandiosidade, da magnitude desses autores aqui, e retirar um conhecimento maior sobre as coisas. Ou seja, podemos resumir tudo isso em nós precisamos das grandes obras, dos grandes autores, para que conheçamos algo sobre a realidade e, por que não, mais do que eles, mas tendo fundamento no que eles falaram. Esses dois motes, essas duas epígrafes estão, ou eu quero que estejam no meu trabalho, eu me baseio nelas, mas quero que elas fiquem claras também em tudo o que eu faço relacionado à literatura e à filosofia. Ou seja, que as pessoas que me assistem aqui possam buscar a verdade das coisas por meio dos meus vídeos,
por meio dos meus comentários sobre obras, das aulas, de vídeos com outros professores que aqui desejo fazer, mas sempre se baseando para que tenhamos segurança naqueles grandes homens que passaram pela vida, né, passaram pelo nosso mundo e nos deixaram um grande dom, um grande presente, as suas obras, certo? Então, para facilitar esse caminho e facilitar o caminho do conhecimento da verdade, que é um caminho belíssimo, é um caminho que nós buscamos naturalmente e que eu desejo que todos possam buscar com as próprias pernas, mas enquanto isso não é possível por meio da minha ajuda, né, para isso é que eu gravarei esses vídeos, darei essas aulas e tocarei esse canal no YouTube, certo? Bom, tendo isso dito, qual é o objetivo principal do canal? Apresentar as grandes obras do Ocidente de forma não acadêmica, e sim como um meio de conhecer a verdade, refletir sobre as nossas ações e contemplar a beleza posta nas obras. E a gente pode falar a beleza posta nas obras e a beleza do mundo que está diante de nós. O que isso tudo significa, né? Conhecer as grandes obras de forma não acadêmica? Porque, bom, eu sou advogado, passei por um curso de direito, e tenho muito apreço, trabalho com direito, e muito apreço pelo curso, pela faculdade de direito que me formou. E eu também sou mestre em filosofia, passei pela academia de filosofia e até hoje escrevo textos acadêmicos, porém preciso reconhecer que há uma grande dificuldade em ver com bons olhos o estudo das obras grandes de filosofia e de literatura a partir do tratamento dado a elas na academia. E o estudo acadêmico se tornou muito mais um estudo filológico, ou seja, de amor às palavras, um estudo para se conhecer a origem, a etimologia de certos termos e exatamente o que os autores pensaram e não a verdade que eles buscavam. Eu estudei sobre o Aristóteles e fiz a minha dissertação do mestrado focando num tema muito específico da ética Nicômaco. E para isso eu tive de estudar o grego e fazer distinções terminológicas diversas, citar em grego, citar na minha tradução, citar nas traduções renomadas. Bom, mas será que tudo isso realmente vai nos conduzir à verdade? Ou será que é mais fácil vir aqui e gravar alguns vídeos incentivando as pessoas a leitura da Ética Nicômaco, das outras obras de Aristóteles, esclarecendo o conteúdo que está ali? Será que essa outra via não é uma via que realmente conduz à verdade, enquanto a primeira não foca em demasia nas palavras dos grandes autores? Bom, talvez não, certamente essa é a configuração da academia hoje, o que é uma grande tristeza considerando os objetivos que estavam na sua fundação, certo? Porém, não devemos apenas nos questionar, ficarmos tristes diante dessa realidade, não, devemos fazer alguma coisa e fazer o que é bom, buscar a verdade. E por meio da busca da verdade, eu não vou me concentrar muito em debater sobre métodos, o método adotado na academia e o método aqui adotado, mais do que essa distinção que acabei de fazer, mas buscarei a verdade, buscarei expô-la por meio das obras, ou seja, lendo as obras e não perdendo tempo com picuinhas, com discussões que são vãs. Certo? E esse modo de conhecer, esse modo de ler as grandes obras visa conhecer a verdade, como estou repetindo,
refletir sobre as nossas ações como por meio de um espelho, né, que vai estar diante de nós e pelo qual poderemos julgar com mais precisão as nossas próprias ações a partir de exemplos e a partir de argumentos, argumentos da filosofia moral, exemplos da literatura, né, e contemplar. Essa é a ação diante da beleza, né, essa contemplação. A contemplação, mais do que da beleza posta nas obras e da beleza do mundo que pode ser melhor reconhecida por meio das obras. Por meio de diversas obras, essa beleza pode ser reconhecida, posta nas obras literárias, não somente nas obras literárias, mas nas filosóficas. Quão bonito, quão lindo é ver, eu espero que vocês tenham a possibilidade de ver isso também, um argumento sendo bem desenhado, uma refutação sendo performada. Isso é belíssimo, belíssimo. Mas também a beleza do mundo, né, do que está diante de nós, da nossa vida, do nosso cotidiano, do que acontece todos os dias. As grandes obras têm esse poder de nos esclarecer, de desvelar a beleza, a verdade e a bondade existente no mundo. Certo? Bom, são objetivos elevados, é claro, né? Um meio vai ser modesto, somente por meio desse canal, por meio dessas aulas, por meio do meu conhecimento e da leitura de grandes autores, mas eu sinceramente espero, né, que isso dê bons frutos, certo? Bom, e quais serão os meios para tanto, né? Bom, quem quer alcançar um objetivo precisa adotar certos meios. Aristóteles nos ensina isso em vários momentos das suas obras, né? Em primeiro lugar, a leitura comentada das grandes obras dos autores clássicos. Em segundo lugar, aulas sobre temas específicos e temas que podem ser sugeridos ou acerca dos quais vocês têm dúvidas, né? Vocês podem deixar aqui desde já. E em terceiro lugar, vídeos com convidados, né? Esse é um projeto que, se Deus quiser, vai envolver outras pessoas também que serão convidadas para fazer vídeos aqui comigo, certo? Bom, e considerando um pouco sobre qual é o meu trabalho, o objetivo do canal e os meios para alcançá-lo, vejamos algumas aulas que já estão programadas, ou seja, as próximas aulas que eu gravarei aqui e colocarei. Em primeiro lugar, e não poderia ser diferente se a gente está falando sobre filosofia e literatura, né, há dois caminhos, ou eu começo com Platão ou eu começo com Homero. Começarei com Platão, né, com a Apologia de Sócrates, uma obra muito importante para a minha vida intelectual, minha vida moral, minha vida em todos os aspectos, né. Em segundo lugar, a tradução que eu fiz de um texto de C.S. Lewis, Learning in Wartime, pode ser algo como aprendizado em tempos de guerra, né? Salvo engano, nós já temos algum livro em que esse texto está disponível, né? Mas esse foi um sermão dado pelo Lewis e que no começo da Segunda Guerra Mundial e que tem é muito importante, tem uma grande importância para o que vivemos hoje. Nós vamos ver que as grandes obras, como a Apologia de Sócrates, falam com os homens de todos os tempos. Na verdade, uma das notas do clássico é isso, né? E a segunda nota é que ele venceu a barreira do tempo, o tempo que devora, né? Cronos, que devora os seus filhos. As obras clássicas são como Zeus, são como a sabedoria, né? Que consegue destronar, que consegue vencer Cronos, devorando os seus filhos. E em terceiro lugar, e não poderia ser diferente aqui, considerando a minha biografia, quem me acompanha no Instagram sabe muito bem, uma aula sobre o canto 1 do Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós veremos o motivo disso. Depois falaremos sobre Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Cícero,
Erasmo de Roterdã e muitos outros autores, né, com os quais tenho contato já há alguns anos e penso que pode realmente ajudá-los, né. Bom, uma última informação sobre tudo isso é que eu não farei aulas muito longas de modo ordinariamente, né. É claro, pode ser que uma ou outra saia muito longa, eu não tenho uma limitação de tempo aqui, o que eu quero fazer, como eu disse, é ajudá-los. E quanto tempo for necessário para isso, quanto tempo eu tiver à disposição também, né? Porque é preciso preparar as aulas dos outros cursos, dos cursos que ministro, né? Preciso fazer os meus trabalhos, preciso cuidar da minha família, enfim, né? Preciso viver com os meus deveres dados por Deus, mas com o tempo que eu tiver disponível, eu certamente gravarei os vídeos e tentarei ajudá-los o máximo possível por meio da explicação, leitura, comentário dessas obras, certo? Então, novamente, seja muito bem-vindo ao meu canal, né? E esse é o percurso pelo qual caminharei ao longo do desenvolvimento desse canal. Caso tenha ficado alguma dúvida ou caso tenhas interesse em deixar algum comentário, alguma sugestão, pode deixar, eu os lerei, e até o próximo vídeo.